Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um momento com a palavra. E estou passando aqui para compartilhar com vocês, amém? Temos estudado sobre comportamento. É bem verdade que no dia de ontem eu postei um vídeo que não falei necessariamente sobre essa linha, né? Essa linha que nós temos estudado. Falei sobre testemunhar. Espero que você tenha assistido esse vídeo. Como é importante nós falarmos. Eu poderia falar mais sobre isso, porque quanto mais nós falamos das coisas boas, mais aquilo não nos beneficia, porque nós estamos constantemente relembrando. Então, nós estamos cuidando de nós quando falamos daquilo que de bom tem acontecido, amém? Então, não é simplesmente uma questão de você falar para os outros, para alcançar os outros. Na verdade, quando você fala, você está relembrando. E quanto mais você fala, mais você relembra. Então, você chega a um ponto de dizer o seguinte, a minha vida não é tão ruim assim, não é? Então, se você não assistiu, postei no dia de ontem, eu vou deixar o link na descrição. Então, seja muito bem-vindo a esse canal, a esse momento com a palavra, a esse momento conectados, amém? Me chamo Everton, não é? Então, meu objetivo é estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. E se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você, né, se inscreva no canal, que você acione o sininho das notificações, amém? E você compartilhe, amém? Compartilhe, divulgue essa palavra, a palavra que está sendo bênção para você, que de alguma forma está te alcançando. Compartilhe, amém? Compartilhe os vídeos com seus amigos, suas redes sociais. Esse é o objetivo, amém? E sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, ao estudo de hoje, amém? E eu vou falar novamente, né, voltar a falar sobre comportamento, amém? Então, sem mais delongas, vamos ao estudo da palavra e ao texto base que temos estudado, amém? Então, tá aí, já está aí na sua tela, Evangelho de Marcos, capítulo 4, né? A partir do versículo 35, a Bíblia diz que os discípulos, eles, né, sendo tarde, eles receberam o comando de Jesus, né? Jesus disse, passemos, Jesus disse, não foi ninguém, não foi outra pessoa, mas Jesus disse, amém? Ou seja, ele fala. Se ele disse algo naquele tempo, e a Bíblia diz em Hebreus que ele continua sendo o mesmo ontem e hoje será para sempre. Então ele continua hoje, nos dias de hoje, falando coisas, amém? Então, é muito importante você estar ciente disso e saber que ele tem uma palavra para você, saber que ele tem uma palavra, né, para nos alcançar, para nos corrigir, para nos direcionar. Não é? Ele, Jesus, ele disse que ele era o caminho. E caminho, querido, não é um percurso, amém? O caminho ele é uma trajetória, o caminho ele é numa rota. Então isso é que ele é. Ele é uma rota, um caminho, não é, que nós iremos trilhar. E quem é Jesus? Jesus é a palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então, Jesus, o homem Jesus, nada mais é do que a encarnação da própria palavra de Deus. Amém? Então, a palavra é o caminho. Amém? Então, ele disse coisas para nós e ele continua dizendo. Então, se você realmente precisa de uma palavra, precisa de algo desse tipo, né, em momentos difíceis, é muito bom ter pessoas, né? É muito importante isso. Eu até falei já aqui no vídeo anterior sobre ter amigos, né? Mas é importante você, acima de tudo, desenvolver um relacionamento com o Senhor e ouvir dele coisas ao teu respeito, a respeito da tua vida e tudo mais. Amém? Mas Jesus disse coisas, amém, querido? Jesus falou algo e eles entraram no barco e começaram a navegar. Mas de repente, a Bíblia diz que uma tempestade se levantou e Jesus estava dormindo. Eu já falei algo desse tipo aqui, né, sobre a não ser movido pela aparência, né? Você não permitir que as aparências ditem as coisas para vocês. Então, os discípulos naquela situação ficaram atemorizados,
apavorados, não é? Diante de uma tempestade. A Bíblia diz no versículo 37, não é, que uma tempestade grande, levantou-se grande temporal de vento, não é? E as ondas se remessavam contra o barco e o mesmo estava para encher-se de água. Então foi algo bem forte mesmo, né? E a Bíblia diz que Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. E eles foram despertar Jesus disseram assim, ó: Mestre, não te importa que pereçamos? Então quero falar hoje novamente sobre isso, sobre essa atitude dos discípulos de ir até Jesus, sobre essa, e principalmente com essa pergunta: tu não te importa conosco? Né? Tu não tem interesse conosco? Não parece, não é? Pela forma como você está se comportando aí, parece que você não se importa conosco. E a gente precisa muito bem saber como lidar diante desses momentos onde estamos debaixo de pressão, diante de dificuldade. Perdão, gente. Então, é muito importante nós aprendermos a lidar, porque nós podemos tirar conclusões muito precipitadas. Podemos tirar conclusão muito errada a respeito de nós, das pessoas, de todo mundo, de Deus. Se nós levarmos em conta somente aquilo que parece, e nem sempre o que parece é de fato verdadeiro, é apenas uma aparência. Então, naquele momento Jesus estava dormindo e os discípulos num momento de aflição, né? Momentos que eles estavam realmente vendo a situação, estavam sendo impelidos pela situação. Olharam para Jesus, Jesus estava ali, dormindo. Eles chegaram à conclusão: ele não se importa conosco. Ele está ali, porque se ele se importasse, ele faria alguma coisa. E aí eu pergunto, será que essa conclusão que eles chegaram é verdadeira? É claro que não, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, não existe outra conclusão mais errada. Mas, enfim, eles chegaram a essa conclusão. E muitos de nós chegamos a certas conclusões baseado em cima daquilo que estamos olhando, vendo, analisando, né? E isso é muito perigoso, amém? E eu quero falar sobre isso, sobre esses momentos, sobre esse lugar, quando nós estamos debaixo de uma situação, debaixo de pressão, o que fazer, amém? O que nós devemos fazer diante disso. Lembrando, querido, que às vezes as pessoas elas interpretam erroneamente o seu estado emocional. Elas interpretam da seguinte forma: eu estou assim, aflito, angustiado por isso. Eu estou aflito, angustiado por aquilo. Eu estou aflito, angustiado por essa. Eu estou preocupado por isso. E muitas vezes não é. Alguém pode dizer o seguinte: eu estou preocupado porque eu tenho uma conta para pagar. Eu estou ansioso porque eu não sei do que vai acontecer. E a gente pode interpretar assim, achando que o fato de eu estar ansioso e preocupado é resultado de um problema. E eu digo para você, não é. Não é. Então, quando a gente coloca a culpa, atribui, não é, aquele nosso estado emocional a uma situação, a gente acaba tirando o foco e não resolvendo o que de fato é para ser resolvido. Amém? Então, quando a gente não entende o que acontece, e principalmente nessas questões emocionais, então você pode, como eu falei anteriormente, né, você pode estar passando por um problema e dizer o seguinte: rapaz, eu não consigo dormir de noite, não tenho paz. Aí, mas por quê? Olha o problema que eu estou passando. Olha a situação que eu estou passando. Aí a outra pessoa vai dizer o seguinte: é verdade, é verdade. Então, aí o que acontece? A pessoa entende o seguinte: então, se o problema for resolvido, você vai voltar a ter paz. E nem sempre isso acontece, né? E outra coisa: duas pessoas estão passando pelo mesmo problema. Duas pessoas estão enfrentando a mesma situação. Um consegue enfrentar aquilo em paz, em segurança, com tranquilidade, e outro fica consumido pelo medo, pela ansiedade, pela culpa. Então, qual o problema? Qual é o real problema? Não é a situação, não é a tempestade. Aqui os discípulos estavam aflitos e poderiam dizer o seguinte: olha a tempestade que nós estamos, Senhor. Mas o problema não era esse. O real problema não é a tempestade. Amém? Eu vou dizer quase que 100%. Quase que 100%. O problema nunca está fora. O problema sempre está dentro. Esse é o ponto mais importante. Não são as tempestades, elas podem apenas despertar em nós algo,
não é? O medo, a ansiedade que já está lá, né? As preocupações já estão lá, não é? Uma mente predisposta ao negativismo, então essas coisas já estão aqui e, em certa forma, elas ficam quietinhas, adormecidas. E de repente surge um problema e aquilo, estoura. Aí a pessoa diz assim, é o problema, não consigo dormir, não consigo ter paz, porque o problema, é fulano, é beltrano, é cicrano, não é o problema, mas é aquela pessoa, é o que ela disse, o que ela não disse, e a gente fica colocando a culpa nessas coisas externas, querido. E esse é o grande problema de tudo. Esse é o grande problema, porque quando você coloca isso para fora, você automaticamente se exime de qualquer responsabilidade. Você diz, quando o problema for resolvido, eu volto a ter paz. Quando o problema for sanado, então eu vou estar em paz, tranquilo, eu vou dormir. E isso não é verdade. E isso não é verdade. O problema não é o problema. O problema é a nossa falta de estrutura, a nossa falta de crescimento, a nossa maturidade. Esse é o problema. Nós podemos até culpar e achar e dizer que é fulano, é beltrano, mas não é. Você está vendo a minha mão aqui. Então, digamos que essa minha mão é uma área da tua vida. Então, se eu chego aqui, outra pessoa chega e aperta aqui sua mão, o que é que vai acontecer? Você vai sentir dor. Ai! Ai! Mas o que foi? É você que está causando. Essa mão aqui, essa mão é outra pessoa, é você que está causando a dor. Aí, mas o que de fato está acontecendo? O problema não é essa mão que está apertando. O problema é a ferida que está aqui dentro. Esse é o problema. Você entende? Porque se essa ferida aqui não existir, na hora que pegar aqui, aí pegou firmeza, não tem dor, não tem nada, sabe? Não tem nada. Esse é a grande questão. Essa é a grande questão. Amém? Então os discípulos interpretaram erroneamente, eles disseram, o problema está em duas coisas, duas formas. Eles disseram, eles interpretaram, o problema é a tempestade e o problema é Jesus que está dormindo. Olha só, se essas duas coisas forem resolvidas, oh glória a Deus, viveremos felizes, alegres e satisfeitos. Mas não é isso, querido. Sabe, tempestades vêm, tempestades vão. Problemas vêm, problemas vão. Isso não é, no mundo tereis aflições. Então, essas coisas fazem parte do mundo. Ano passado tivemos um tempo realmente muito delicado. De tanta notícia ruim, tanta enfermidade, a perspectiva, isso, aquilo, outro, fechou tudo. Não é? Algumas pessoas enfrentaram tudo isso, de certa forma, não é? Bem, não é? Já outras foi muito difícil. Já para outras pessoas foi muito difícil. Agora a pergunta é: será que o vírus era mais letal para um do que para outros? Por que algumas pessoas enfrentaram e passaram por isso de uma forma sábia, de uma forma equilibrada? É claro que tiveram as suas precauções, é claro que não é atenderam aquilo que era falado sobre as instruções das autoridades, faça isso, não faça aquilo, é proibido fazer isso. Tudo bem. Fazendo tudo isso, mas ficou tranquilo, sabe? Sem aquele pavor, sem aquele pânico, sem aquele sentimento de desespero. Você entende isso, querido? Esse é o grande ponto. Os discípulos estavam nessa mesma condição. Os discípulos estavam assim. Então eles estavam jogando a culpa para fora. Jogando a culpa para fora. Ou seja, o problema é o vírus. Né? O problema é a falta da vacina. Eu não tenho paz porque não tem vacina. Eu não tenho paz porque tem o vírus. Eu sei, querido, que o vírus não é brincadeira, o vírus é letal. Não vou aqui falar algo que eu não conheço, eu não entendo. Muita coisa é dita nesses momentos, mas eu sei que o risco que acontece, mas eu sei também da responsabilidade individual de cada um. E eu não falo apenas nas precauções sanitárias, eu falo principalmente de você enfrentar isso de uma forma diferente, sem se entregar ao medo, sem se entregar ao pânico. Muitas pessoas enfrentaram o vírus, passaram por isso e saíram. Outras pessoas, infelizmente, entraram e não voltaram.
infelizmente, não é? Mas do jeito que tem esse vírus, tem muitos outros. A questão, não que eu estou aqui diminuindo, fazendo apologia, nada. Eu só estou dizendo o seguinte, como eu e você temos enfrentado esses vírus que aparecem, que surgem. Não é? Veio esse, né? Algum tempo atrás era um tal de ebola, e foi H1N1, né? N1, H1N1, eu me confundo às vezes, e vem e surge. Um dia desse era um surto de aquele que deu em Pernambuco, eu tomei. Né, eu esqueci, perdão, gente. Que deu um problema nas crianças, as mães que foram infectadas, as crianças nasciam com um problema na cabeça, né? Então foi uma coisa só no todo mundo. É a Zika, né? É a Zika. Enfim, você entende? Vamos parar de falar disso. Mas eu quero dizer o seguinte, essas coisas elas surgem, infelizmente. Mas a questão não é essa, a questão é como eu estou enfrentando isso. Pode ser um problema desse nível mundial, pode ser um problema seu pessoal, pode ser uma situação sua pessoal, um problema de saúde que não tem nada a ver com o vírus, pode ser um problema talvez um câncer ou na sua família. Como eu reajo, como eu me comporto diante disso? Como eu respondo a esta situação? Esse é o grande diferencial. Amém? Os riscos existem? É claro que sim. Assim como tem o vírus, e esse e outros mais, existe a violência no nosso país. Nós podemos sair e às vezes as pessoas saem. Eu saio, eu não sei se eu vou ficar. Eu saio, mas eu não sei. Existe o risco de nós sairmos e uma fatalidade acontecer e nós não voltarmos para casa? É claro que sim. Sabe? A gente não vai negar isso. Mas como eu vou reagir a isso? Como eu vou responder a isso? Eu vou tomar os devidos cuidados, mas não vou viver entregue ao medo, entregue ao pânico. Você entende? Esse é o grande ponto de tudo. Existem estudos sobre o medo, querido, e a Bíblia diz, não é? Existem pessoas, né, aqueles que realmente gostam de certos detalhes, e eles falam que existem 365 vezes na Bíblia Deus dizer não temos, não temos, não temos. Amém? O próprio Senhor Jesus ele estava andando sobre as águas, os discípulos quando viram aquilo ficaram, não é, apavorados. Jesus disse, sou eu, não temos. Tenha bom ânimo, não temos. Sempre a palavra é essa, não temos. Então, se ele disse não temas, é porque ter medo é uma escolha nossa. É uma decisão nossa, consciente ou não. Mas é uma escolha nossa. É uma, sabe, é algo que nós escolhemos. E o medo nada mais é do que o contrário de algo que eu quero falar aqui. Quero gastar esses últimos minutos falando sobre isso. Que eu quero falar sobre a confiança. Amém? O que eu faço diante de situações onde eu não tenho resposta. Amém? E eu quero falar, antes de falar sobre essa, propriamente dito a confiança, deixa eu colocar um texto para vocês aí, amém? Antes que você, para ajudar, né? Hebreus, um texto riquíssimo, maravilhoso, Hebreus 10, né? No capítulo 10, no versículo 35, está aí para você, né? Eu acredito que já esteja aí. Diz, não abandone a confiança. Não abandoneis a confiança. Então a confiança é uma decisão também. Não abandonar. Então, num momento como esse, querido, numa situação como essa, onde os discípulos estavam no barco, não é? E olharam, e eles não entendiam muita coisa. É claro que muita coisa talvez passou pela cabeça deles assim como passa pela nossa cabeça, não é? Olhando, vendo Jesus, afinal de contas, o que ele está fazendo aí deitado, dormindo, numa situação dessa? Será que ele não está vendo a situação? Você não está vendo o perigo que nós estamos correndo? Sabe, o que fazer diante de uma situação dessa onde nós não temos respostas? Deixa eu dizer para você, é isso aí, é a confiança. Amém? É a confiança. Sabe, é a confiança que mantém os laços, é a confiança que mantém a unidade, é a confiança que faz muita coisa na nossa vida. Por exemplo, uma criança, ela precisa desenvolver para um crescimento saudável, né, para uma criança ela crescer de forma saudável,
não é? Ela precisa, o crescimento saudável, né, para ela se tornar um adulto saudável, ela precisa de algumas competências emocionais, porque a confiança é uma competência emocional, amém? A confiança é uma característica emocional. Se você pensa que a confiança é um produto da sua razão, da lógica, não é. A confiança é um produto das suas emoções, é uma competência emocional, amém? Então, então, deixa eu voltar aqui, porque são muitas coisas que vão vindo e a gente pode esquecer de falar o que deveria. Então, uma criança, para ela crescer emocionalmente saudável, se tornar um adulto saudável, ela precisa ser nutrida de algumas coisas na sua infância, no seu processo de crescimento. Então, por exemplo, se uma criança ela não se alimenta, né? Se uma criança ela não se alimenta com os nutrientes corretos, não é? Uma alimentação adequada, alimentação mesmo, comida mesmo. O que acontece? Ela fica desnutrida. Então isso compromete o quê? Muita coisa, o crescimento, a aprendizagem, a mente dela, né? Na escola, porque ela não come. E isso, infelizmente, é uma realidade em muitos lugares, a desnutrição infantil. Então, do jeito que o nosso corpo precisa de certos alimentos para crescer saudável, para se desenvolver de forma saudável, a nossa mente, a nossa alma precisa também de algumas coisas, de alguns alimentos, alguns nutrientes, né? Alguns nutrientes ah, para crescer de forma saudável. Uma delas é estabelecer laços de confiança. É por isso que, por exemplo, os filhos eles estabelecem um vínculo, um laço muito grande com os pais, porque eles olham para os pais, eles não têm outra coisa a não ser um lugar de segurança, né, de proteção. Os filhos olham para os pais e eles se sentem seguros, protegidos, guardados, supridos. Isso é o que? Segurança, mas isso é resultado de quê? De confiança. É a confiança que traz essa segurança. Sabe, você não pode se sentir seguro, em paz, se não confiar. Não tem como você desfrutar de paz, mesmo não sabendo de coisas, do porquê, de como. Né? O filho, por exemplo, uma criança, ela não fica preocupado tentando imaginar como é que o pai vai colocar a comida dentro de casa. Ela não fica racionalizando, tentando entender de forma matemática como é que o pai e a mãe vão trazer o alimento para dentro de casa. Eles simplesmente confiam e eles esperam isso. E quando chega na hora da comida, eles vão lá e esperam isso acontecer. Se porventura algo acontecer que isso não possa, a provisão não possa chegar, não é? Os pais vão falar, infelizmente isso é também uma realidade. Mas o que eu quero dizer é que os filhos esperam pelos pais porque eles confiam. Então, a confiança é uma atribuição, né? É um atributo emocional. Amém? É uma característica emocional, é um vínculo emocional. E isso precisa acontecer. Uma pessoa que não confia, ela automaticamente não descansa. Porque a confiança ela vai te guardar mesmo quando você não entende o porquê ou não das coisas. Amém? Quando você, por exemplo, está numa situação como essa, como os discípulos estavam no barco, olhando para o vento, olhando para a tempestade e vendo Jesus deitado, dormindo, e ele disse assim: eu não entendo como ele faz isso, ou o porquê ele faz isso. Mas eles precisam simplesmente dizer o seguinte: eu confio. Tanto é que quando Jesus ele acorda, né, ele pergunta: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Ou seja, cadê a atitude de confiança? Porque fé é certeza, fé, né? A Bíblia diz que fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que eu não vejo. Então, fé é certeza, fé é convicção. Amém, queridos? Então, Jesus pergunta: cadê a fé de vocês? Porque a confiança, ela nasce da fé. Quando eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu confio, eu descanso. Eu digo, eu não sei como, quando, de que jeito, de que forma,
eu não entendo muita coisa, mas eu sei que o meu Deus é fiel e eu descanso. Pode parecer um monte de coisa, é por isso que em Lucas capítulo 18, Jesus fala uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E eu já falei aqui, ele fala lá, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e tal, mas Jesus depois falando, explicando, ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, parece muita coisa. Amém? Pode parecer tanta coisa, mas de fato e de verdade, nem sempre as coisas são como elas aparentam. José poderia, olhar e dizer o seguinte, rapaz, que perspectiva eu tenho de sair desse lugar, dessa prisão? As coisas só pioraram. Eu era, pelo menos, eu era escravo, mas eu estava livre, agora sou um escravo preso. E na prisão de Faraó, ou seja, lá não saía. Porque na prisão de Faraó só entravam os que Faraó mandava prender, então só Faraó mandava soltar. Entende isso? Então o negócio era estreito para José. José foi preso na prisão de Faraó, então só sairia de lá quem Faraó mandar soltar. Eita Deus! Mas a Bíblia diz que José, querido, na prisão, ele não ficou amargurado, sabe, praguejando, com raiva de todo mundo. Sabe, José, na prisão, assim como na casa de Potifar, não se entregou ao desespero, ao medo, ao rancor, à falta de perdão. É claro que ele sentiu, é claro que ele teve que lidar com suas emoções, porque ele foi vendido pelos irmãos, mas José não se entregou a isso. Entende? E como é que nós podemos fazer diante de tudo isso, querido? Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Quando nós não temos muitas respostas, quando nós não temos não entendemos muita coisa, a coisa certa a ser feita é confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E a palavra de Deus diz não abandone, porque é uma decisão. Você pode dizer o seguinte, eu não sei como vai acontecer. Tudo bem, né? Tudo bem. Quando o anjo chega para Maria e diz para ela que ela vai ser mãe, ela pergunta para o anjo, como? E o anjo disse, o Espírito vai vir sobre você e disse assim, assim, assim. Ou seja, aquilo de uma certa forma explicou, mas não trouxe riqueza de detalhe. Como assim? Como assim o Espírito Santo vai vir? Como assim? E como vai acontecer? Ela disse, é suficiente. Eis aqui a serva do Senhor. Então nem sempre nós precisamos entender todo o processo, tudo em riqueza de detalhe para confiar. Confiança é simplesmente uma atitude de saber que Deus é bom, fiel. Joyce Meyer, ela diz uma frase, eu gosto muito, diz assim, nós podemos descansar mesmo quando nós não temos todas as respostas, mas nós conhecemos quem tem todas as respostas. Você entende isso? Ou seja, nós podemos descansar mesmo quando nós não temos todas as respostas, mas nós conhecemos quem tem todas as respostas. Então isso é suficiente. Se ele tem todas as respostas, uma hora ou outra a resposta virá, chegará. E se nessa vida as respostas não vierem, tudo bem. Eu sei que lá na frente, lá quando eu estiver diante dele, eu conhecerei como eu também sou conhecido. Então, sabe, não se perturbe, não se angustie, não fique preso na sua razão, porque existe um conflito da razão e da emoção. A razão quer explicação, quer entender, quer compreender os passos, como é que vai vir, como é que vai acontecer, mas o coração, a emoção diz, eu confio. Então, como? Porque a razão quer estabelecer um ponto. Como você vai confiar se você não sabe? Mas assim como uma criança ela confia num pai, assim também nós devemos. Amém? Jesus, ele diz, para finalizar, Mateus 7, Jesus disse que se um filho pede ao pai um peixe, esse pai não vai dar uma pedra. Não é? Ele está falando isso porque antes Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Qual de vós é um filho que se pede ao pai um peixe, ele vai dar uma cobra, uma serpente? Se pedir um pão, vai dar uma pedra? Então Jesus compara
os afetos, né, os relacionamentos de pai e filho, naturalmente falando, para comparar e fazer o nosso relacionamento com Deus. Amém, queridos? Confie no Senhor, descanse no Senhor. Que a tua mente, que a tua alma, em nome de Jesus, possa repousar e descansar. E eu declaro em nome de Jesus a paz de Deus, guardando a sua mente e o seu coração, em nome de Jesus. Então, querido, um forte abraço, estou finalizando. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Quero só relembrar você, se caso você não fez isso, faça. Deixa o seu like, amém. Comenta aqui embaixo, amém. Dá deixa eu finalizar. Não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, amém. Então tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana e até logo mais. Fica na paz, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.